Estamos falando sobre esse resgate da piedade, e afinal, o que é essa piedade, né? O que a Bíblia diz sobre isso. E hoje, falando sobre isso, eu queria abordar um assunto tão simples e tão poderoso quanto voltar a ler a Bíblia. Eu não sei se você tem esse costume de ler a Bíblia todos os dias. Se você não tem, eu espero que você saia daqui hoje animado para ter. Se você já tem, eu espero que você saia daqui animado para ler ainda mais, para meditar ainda mais e para buscar ainda mais isso que é tão poderoso que Deus nos deu, né? Eu lembro que quando a gente era criança, a gente cantava uma musiquinha, não sei se você vai saber, aquela, leia a Bíblia e faça oração. Gente, eu estou cantando no microfone. É só por Deus. A Letícia cantou melhor do que eu, mas essa aí mesmo. E ela fala, se você quiser crescer. Então, leia a Bíblia e faça oração se você quiser crescer. Então, tão simples quanto uma canção de criança que a gente escuta. É algo tão poderoso que Deus quer falar com isso, né? Por que a gente tem que ler a Bíblia? Por que a gente tem que orar? Deus, com certeza, tem um porquê disso. E eu queria abordar aqui, então, alguns pontos sobre isso hoje. E queria começar lendo 2 Timóteo 2,15, que diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus. É engraçado que ele usa esse termo, né? Corretamente. Se é corretamente, tem um jeito de não ser tão correto, mesmo sendo a palavra da verdade. E eu não sei você, mas se você já ficou perdido às vezes lendo a Bíblia, né? Mas a Bíblia falou um negócio aqui, daí depois falou outro negócio ali. E mas em tal história aconteceu tal coisa. E sabe, às vezes meio confuso. A verdade é que a gente não pode ler a Bíblia só lendo como se fosse um livro, né? A palavra de Deus, ela é viva. O que isso quer dizer? É que tem o Espírito, e o Espírito é Ele que nos guia em toda a verdade. Então, é Ele que nos guia nessa verdade que é a Bíblia. Então, eu estou lendo a Bíblia e eu preciso do Espírito para me guiar nessa leitura, para me trazer revelação, para me trazer o que Ele está falando, né? Porque, às vezes, a gente entende errado simplesmente porque, li ali, sei lá, acho que é isso. Ou, enfim, né? A gente precisa desse Espírito. E o objetivo da Bíblia é esse. O objetivo da Bíblia é nos levar a um relacionamento com Deus. Senão, acaba ali, né? Se eu só leio e decoro um monte de versículo porque eu quero entrar numa roda de discussão teológica e parecer muito inteligente, é morto, né? Se eu não crio esse relacionamento com Deus. Então, a Bíblia, ela é como se fosse esse degrau, né? Então, eu preciso de um relacionamento com Deus, que é vivo, que é real, que é todos os dias, que é diário. Então, eu preciso subir esse degrau. O que isso significa? Eu preciso ter esse hábito. Mas eu não sou religioso. Mas então, seja um pouco... tem esse hábito mesmo, né? Hoje em dia se fala tanto sobre o poder do hábito e o que o hábito faz na nossa vida. E com certeza, além de fazer um exercício, comer bem, ter bons relacionamentos, você precisa ler a Bíblia. Eu e você precisamos ler a Bíblia. E quanto mais ler, mais a gente vai... eu acredito que quanto mais a gente se aprofunda, assim, né, na palavra de Deus, mais profundo vai ser o nosso falar, o nosso agir. Aquilo que a gente faz mais vai estar embasado em alguma coisa que é real, né? Naquilo que Deus realmente quer nos falar. E então, como está dito ali, né, corretamente a palavra de Deus. Então, a gente não só tem que ler, mas a gente tem que saber como ler. Então, como eu falei, que isso seja diário, que esse seja um relacionamento. A Bíblia conta a história de Abraão, né? Não sei se você está lembrado, mas Deus pega e fala para Abraão: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, Isaac, e sacrifica ele. Vai lá, leva ele lá em cima do monte e sacrifica ele para mim. Estou te pedindo isso, é isso que você tem que fazer. Abraão vai lá, pega Isaac, pega o que for que ele ia usar e vai indo até o monte para sacrificar o filho dele em obediência a uma voz de Deus. E no caminho, Deus fala: Abraão, espera, eu já providenciei o sacrifício, está aqui um cordeiro. Você imagina se no caminho Deus fala isso, eu me imaginando no cenário, eu com certeza ia pensar: nossa, eu acho que é coisa da minha cabeça, né? Porque eu não quero sacrificar Isaac. Então, se eu não quero, eu devo estar pensando aqui que, então, acho que não precisa, né? Vou dar um jeito. Mas ele tinha um relacionamento tão íntimo com Deus, a ponto de entender que Deus mudou de ideia. Deus disse outra coisa. Mas Deus disse que eu tenho que sacrificar Isaac, então eu vou sacrificar. Mas a gente, se tivesse sacrificado, acabava ali, né? Mas ele tinha esse relacionamento com Deus. Então ele escutou, vai lá e sacrifica. E depois ele escutou: pare, aqui está um cordeiro. E às vezes a gente toma algumas decisões na nossa vida porque Deus falou. Mas a gente tem que lembrar que Deus falou e Deus está falando. Então o que Deus está falando agora? O que Deus falou é bom a gente saber, a gente tem que saber. Porque nos molda como Deus pensa pra gente, né? Mostra como que é o caráter de Deus, como que Deus trabalha, como que Ele faz. Oi, Simon. E o que Deus está falando agora é o que eu preciso entender, né? Eu preciso disso num relacionamento com Ele.
Eu e meu marido, a gente passou um ano na Bethel, foi uma experiência incrível. E eu lembro que um dia eu estava lá na igreja, e eles têm tipo um estúdio assim, que durante a semana é usado como estúdio de música. Só que daí nos finais de semana, durante os cultos, era para as mães amamentarem ali. Tipo assim, era um espacinho separado para a mãe ficar mais à vontade para amamentar seu filho. E na porta tinha uma plaquinha, escrito Stop Nursing Mothers Only. Pare, mães amamentando apenas. Você concorda comigo que se você não sabe o que está acontecendo dentro daquela sala, você pode discernir essa plaquinha como muitas formas? Pare, apenas mães que estão amamentando podem entrar. Pare, as mães que estão amamentando. Pare, entra todo mundo menos as mães. Sabe, entende que você pode ter inúmeras interpretações daquilo, né? Se eu não sei o que está acontecendo ali dentro, pode significar muita coisa. E às vezes a gente cria tanta confusão em torno disso, né? Mas o que aquela plaquinha realmente quer me dizer? O que está acontecendo dentro daquela sala, né? E a Bíblia fala também sobre o povo que estava vagando no Egito e Deus mandava o maná. Não sei se você já leu sobre isso, mas o maná era como se fosse uma sementinha que surgia todas as manhãs. E aquilo ali sustentava as pessoas por um dia. A pessoa não podia guardar aquilo para o outro dia, porque se guardasse para outro dia, aquilo estragava e não tinha mais uso. E em João, se eu não me engano, Jesus ele fala sobre o maná como representando ele. Ele fala, eu sou como esse maná. E o que isso quer dizer? A palavra de Deus, ela é para todo dia. Então, de manhã eu acordo, as misericórdias de Deus se renovam, então de manhã eu recebo a minha porção, mas ela não vai me durar o resto da vida inteira. Eu preciso alimentar isso, eu preciso colher o maná de novo e me alimentar. Eu não sei se você deixa para ouvir sobre a Bíblia só quando você vem aqui num domingo, mas realmente seria muito estranho se você comesse só uma vez por semana, né? A gente precisa disso diariamente, a gente precisa ser alimentado do Deus vivo e o que Ele está falando para a gente. E na Bíblia a gente vai perceber que Deus ele classifica algumas coisas com certo grau de importância. Em 1 Coríntios 13, diz assim: permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Você concorda comigo que a fé e a esperança é muito importante? É importante, né? Afinal de contas, a gente não pode nem agradar a Deus se a gente não tiver fé. Então é muito importante. E o que Deus está falando com isso? Que de tão importante que é a fé, de tão importante que é a esperança, o amor é ainda mais importante. Então esse é o nível do quão importante é o amor. E às vezes, se a gente mistura alguns graus de importância de algumas coisas, a gente cria algumas confusõezinhas, né? Eu não sei se você já tentou colocar a sua meia depois que você colocou o seu sapato. Vai ficar meio esquisito. É errado você pôr a meia? É errado você pôr o sapato? Não, pelo contrário, você tem que pôr a meia, você tem que pôr o sapato. Mas se você colocar do contrário, acho que não vai dar certo. Não é o objetivo. Então, a Bíblia, às vezes, ela tem esses blocos de construção, né? Então, é isso aqui, depois é isso aqui, e Deus vai construindo essa verdade em nós. Então, a gente tem que ficar atento, às vezes, a esses graus de importância que Deus dá. Você já viu alguém falando sobre alguma coisa que você também acredita, mas aí a pessoa está falando, então, por exemplo, jejum. A pessoa chega e fala, nossa, porque eu fiz um jejum e tal. E eles falam, que legal, né? Também fiz jejum e tal. Mas daí eu sofri muito. E daí, de tanto que eu sofri, eu acho que Deus me escutou. Daí, você estava ali concordando no começo, tipo assim, jejum tal. Daí, eu acho que não é bem assim, né? Você já teve uma conversa assim com alguém que você viu que a pessoa acredita em algo que você acredita, mas aí no meio do caminho tomou um rumo diferente, assim, não é bem assim. E por que isso? Porque às vezes a gente tem esse... a perversão de algo, né? Perversão é uma versão errada, né? Então isso vira uma perversão, é uma ordem, uma verdade dita fora de ordem, ela causa uma desordem. Então fica confuso. Então eu estava ali no bem, daí acho que não sei se é bem assim. E tudo isso, que você não vai conseguir captar tudo isso da Bíblia, digamos assim, se você não tiver o Espírito falando com você. A ceia, por exemplo, hoje, não sei se falaram no Welcome, acho que não, mas hoje a gente vai ter a ceia, então é um momento muito gostoso que a gente tem juntos. E eu também já conversei com algumas pessoas que têm algumas teorias diferentes da ceia, né? E daí, se você tomar ceia e você brigou com o teu irmão antes de vir aqui, daí você vai morrer e não sei o quê, e enfim, várias versões, né, do que é a ceia, o que a ceia representa para mim, para você, hoje. E são pequenas coisas assim, né, que você percebe que às vezes causa uma diferença, vai para outro lugar, né? E
E por que a gente tem que estar atento a isso, né? Por que a gente tem que estar atento ao que Deus falou, ao que Deus está falando? Eu não sei se você lembra, mas Jesus ele foi levado ao monte para ser tentado pelo diabo, certo? Você lembra dessa passagem? E o diabo usa o quê? Ele usa a Bíblia. Ele chega lá e começa a falar um monte de coisa da Bíblia. O diabo estava falando mentira? Não. Mas estava certo? Não. Então não estava nem errado nem certo. Era uma verdade, mas que não, naquele momento não estava fora dessa ordem, né? Estava fora de um contexto, estava fora daquilo que era o momento, do que Deus estava falando no momento. E toda vez que o diabo usa a Escritura para falar contra você, se você, não, então é verdade, então realmente eu tenho que me jogar daqui, porque se eu não me jogar eu não vou ter fé, porque os anjos não vão me segurar. Não, eu sei que os anjos vão me segurar se eu cair, mas eu não vou me jogar, porque eu não vou tentar o Senhor, meu Deus. Sabe, é uma consciência de que, tudo bem, eu sei essa parte, mas eu sei essa também. É o Espírito Santo que está falando ali comigo. Então, como eu falei, a Bíblia, ela tem esse objetivo de conhecer o autor da Bíblia. De nada basta eu conhecer a Bíblia se não conhecer o autor. Quando eu era criança, a gente tinha, na IBI, assim, né? Escola Bíblica Infantil. A gente tinha um professor que ele falava assim: pensa em qualquer palavra que vier na sua cabeça e o que quer que seja, vai ter alguma coisa na Bíblia sobre isso. E daí eu lembro que caiu boneca, alguém falou lá, boneca. E daí ele achou um jeito lá de deixar a boneca na Bíblia. E olha só como a Bíblia tem resposta para tudo. E de certa forma a Bíblia tem resposta para tudo. Mas a Bíblia não tem resposta para tudo. Por exemplo, Jesus, será que eu tenho que, seguir tal carreira e fazer tal coisa? Enfim, situações do dia a dia, né, que a gente pede a ajuda de Deus, que com certeza Deus tem uma observação a ele fazer, ele tem uma instrução pra gente, né? Ele tem aquilo que é melhor. Só que eu acho que se você quiser fazer, TI, não vai estar na Bíblia isso. Então foi lá e, virou diretor da Apple. Não vai ter isso na Bíblia, você não concorda comigo? Se você pensar, com quem que eu vou casar? Eu recebo aí, ó. Com quem que será que eu tenho que casar com essa pessoa ou não? E de novo, só se você for casar com um José, uma Maria, um nome bem esquisito, porque você não vai ter na Bíblia. E de quem que eu vou ter essas respostas? De quem que eu vou ter uma resposta de Deus, que Ele realmente quer falar comigo, mas não está ali escrito, né? É isso que a gente tem que buscar no Espírito e dizer, e ter essa sensibilidade, sabe? Eu estou olhando a Bíblia para conhecer a Deus e Deus vai falar comigo e eu tenho que escutar a Deus, como ele falou aqui no Welcome, né? Às vezes a gente fala e não deixa Deus falar. Então fale e deixa Deus falar. E nisso a gente constrói um bom relacionamento com Deus, né? E Ele consegue nos guiar nisso, consegue nos guiar em toda a verdade. Romanos, ele é um desses livros que ele facilmente pode ser tirado do contexto. Eu não sei quanto você já leu de Romanos ou quanto você lembra de Romanos, mas eu quero dar um exemplo. Que Romanos 7, Paulo está escrevendo sobre como ele luta contra o pecado. E se você ler só o capítulo 7, você vai dizer, nossa, então é assim que funciona e a graça não é bem assim e tal. Só que daí, se você ler o capítulo 6 e o 8, você vê que, na verdade, aquilo dentro daquele contexto em que Paulo está falando, na continuação, onde você tem essa ordem de pensamento, você vê que Paulo, ele está ali expressando, ele falando da época de fariseu, e tanto que ele fala, né? Você que entende a lei, é com você que eu estou falando. Quanto mais eu entendia da lei, mais eu me frustrava, porque mais eu percebia que eu não conseguia cumprir a lei e que por minha força eu não conseguia parar de pecar, e por mim ficou nisso e eu estava frustrado. E daí ele continua no 8 e fala, mas é pela graça de Jesus que Ele me salvou, que Ele me libertou, que Ele me fez santo, que Ele me colocou num lugar onde não há condenação. Então, se você ler só o 7, daí acabou ali. Mas aí se você vai continuando, você, tá, então, sabe, as coisas se conectam, né? A Bíblia, ela tem essa continuidade que a gente precisa muitas vezes estar atento. Mais para frente ali também, em Romanos mesmo, Romanos 14, do 1 ao 8. Eu vou ler essa parte aqui, inclusive, que é um exemplo também de como pode facilmente ser tirado de contexto. Ou não vai carregar. Ou não. Deveria ter tirado uns prints, não deveria? O que eu falei? Romanos 14. Chique. Muito bem. Aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio?
É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto de sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne para o Senhor, come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Até aí, obrigada. Vocês foram rápidos. O que o Paulo está falando nisso, né? Às vezes você pode rapidamente dizer: os vegetarianos estão errados. Aí, ó, tem que comer carne, porque quem só come vegetal é fraco na fé. Se você é vegetariano, cadê a Tami? Ó, Tami, o que tá falando? Ó, Paulo tá falando que você é fraca na fé. E você pode muito bem ler a plaquinha "Pare, mães amamentando apenas" e sair falando isso. Tami, você é fraca na fé. Só que é isso que Paulo está falando? Paulo não está falando isso. Paulo está falando: se você tenta conquistar algo em Deus por se abster por um esforço teu, você está, sim, teologicamente errado. Concorda comigo? Jesus já fez tudo por você. Jesus já te deu tudo. Você já é colocado num lugar de santidade, de relacionamento livre com Deus. Mas o que ele está falando? A teologia é importante? É. Mas o que é mais importante que isso? É o relacionamento. Então, se tal pessoa se abstém de algo porque ela acredita, se tal pessoa guarda o sábado porque ela acredita que isso é o que Deus quer dela, não é meu trabalho ficar lá, não, porque você tem que, vamos sair no sábado, vamos trabalhar e vamos, sei lá. Não é meu trabalho fazer isso. Deus lida com cada um. Você concorda comigo? O relacionamento, ele é tão íntimo a ponto de que o que eu tenho com Deus é particular meu. Tanto que depende unicamente de mim. Ler a Bíblia, convidar o Espírito Santo, meditar na palavra. A Bíblia fala sobre isso, né? Muitas vezes a gente deturpou um pouco o significado, né? Ai, meditação, ai, nossa, isso é coisa dos infiéis e não sei. Mas, na verdade, a Bíblia fala sobre isso, né? Meditar na palavra. O que é isso? É realmente como uma meditação, né? Que é feita. Ler aquilo, deixar aquilo entrar no seu coração. Deus, o que o Senhor está falando? Deixar Ele falar com você. E nos aproximar dele nesse relacionamento, né? Então, uma teologia, ela é importante, mas ela não é tão importante quanto um relacionamento. Por isso que, às vezes, a gente, né, descasca o outro porque ele não acredita exatamente no que eu acredito. Ah, então a pessoa falou tal coisa que é um pouquinho diferente. Ah, não, então você é errado, você nem é crente, você não sei o quê, de onde já se viu. Mas, às vezes, a gente tem que desacelerar um pouquinho achar teologias erradas, né? E deixar as pessoas terem o seu relacionamento com Deus. Até porque, às vezes, um relacionamento é mais maduro que o outro. A Bíblia fala sobre isso também, né? Tem quem ainda esteja no leite, quem já tá comendo alimento sólido. E, às vezes, a gente fica lá apontando o dedo para quem está no leite, seja o que for, né? Não tô falando de quem não come alguma coisa. Mas, às vezes, a gente fica condenando e a pessoa tá lá, tipo assim, nossa, eu tô aqui aprendendo a Bíblia, então acho que tô tudo errado mesmo, então já era. Sendo que a gente já tá aqui no alimento sólido, tinha que incentivar essa pessoa, né? Então tem esse relacionamento com Deus e a gente vai amadurecendo, né? É um processo para todo mundo, tão individual quanto é para todo mundo, né? Então todo mundo tem esse amadurecimento. Então mais importante do que a teologia é sim esse relacionamento. Na Bíblia também tem muito de uma cultura, um contexto em que ela foi escrita, né? Até porque já faz alguns bons anos que a Bíblia foi escrita. Então, de fato, a cultura ela muda, né? E é importante a gente discernir o que Deus está falando sobre isso, né? Que parte da cultura que Ele está ali apenas dizendo, ou que parte que Ele está falando, é isso aqui que eu concordo, que eu não concordo. E Paulo, em Gálatas 5, ele fala que para o circunciso, Cristo não lhe é útil. Pega e escreve essa carta, beleza, tá bom. Lá em Atos, ele pega Timóteo, Atos 16, e fala: eu mesmo vou circuncidar Timóteo. Se você fosse Timóteo na época, eu acho que você ia dizer: ei, Paulo, calma aí, baixa a faca, vamos conversar. Você mesmo disse que para o circunciso do Cristo não é útil, então vamos parar com isso aí, não é bem assim. Mas por que Paulo queria circuncidar e realmente circuncidou Timóteo? Porque o pai dele era grego, a mãe dele era judia, então no contexto ali as pessoas não aceitavam ele sendo filho de grego, não sendo circunciso. Então o que Paulo fez? Apesar dele mesmo ter dito que Cristo não lhe era útil, ele discerniu ali aquele contexto, aquela cultura e circuncidou Timóteo. Jesus é um que às vezes também você fala: ué, não era, o que está acontecendo? Jesus, você deve se lembrar que ele fala sobre dar a outra face, né?
se você é ofendido por alguém, se você leva um tapa do seu lado esquerdo, ofereça-lhe o direito, ou descontra, não sei bem, mas enfim, o outro lado da face. E em João, ele se depara com pessoas que, teoricamente, estavam dando tapas na cara, que estavam comercializando no templo, simplesmente vai lá, faz um chicote, detalhe, ele faz um chicote, que eu imagino que ele não tenha usado para dar carinho nas pessoas, e vai lá e quebra tudo, e fica de cara, e sabe? Ué, não era para dar outra face? É o leão ou é o cordeiro? É dar outra face ou é o chicote? O que está acontecendo? Jesus, o que você está falando? Percebe que às vezes a gente pode ficar confuso na mesma Bíblia. É o mesmo Deus que escreveu o que Deus está querendo dizer. E qual que é o ponto disso tudo? Eu quero te dizer que você pode aprender todos os princípios da Bíblia, que são muito importantes. Mas você ainda não vai saber o que fazer se você não tiver o Espírito vivo em você te falando esses princípios. Porque às vezes ele vai sussurrar no teu ouvido alguma coisa e você sai gritando outra, que está na Bíblia, mas aí você grita uma coisa que ele está sussurrando no teu ouvido, e às vezes você sussurra uma coisa que ele está gritando no teu ouvido. E a gente precisa aprender a criar esse relacionamento, não como um Deus distante, não como alguém que está lá longe, que às vezes intervém na minha vida e eu acho legal, gosto de postar sobre ele, e ele é muito legal e Deus é bom. É muito mais do que isso. E Jesus, ele nos convida para isso, para uma vida que diariamente se coloca ali em oração. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha, e daí ela estava falando, semana passada eu senti que eu tinha que fechar a porta do meu quarto, orar, Deus me lembrou desse versículo, e eu senti que eu tinha que fazer isso. Ela estava me contando. E daí eu, tá, né? E daí você fez? Ela, não estava afim. E daí no outro dia, lembrei de novo, mas daí, estava ali, e daí não fui. Aí a gente começou a rir, falei, tá bom, né? Daí até que um dia eu fui lá e fiz, e daí aconteceu outra coisa. Enfim, ela me compartilhou um testemunho legal do que aconteceu com ela. E daí a gente deu risada, assim, né? A gente falou, bom, ainda bem que Deus, né? Ele não vai te condenar pelo dia que você não fez. Mas às vezes, o que você deixou passar no dia que você não fez, né? Às vezes o Espírito Santo te incomoda. Eu tenho um super arrependimento na minha vida, que eu lembro até hoje, e me incomoda muito até hoje. Acho que nunca chorei falando sobre isso, mas acho que também nunca falei pra ninguém. Mas eu lembro que quando eu era adolescente, assim, sei lá, primeiro ano, segundo ano, não sei, tinha um Subway do lado da escola, assim, e daí quando tinha aula de manhã, a gente ia lá comer no Subway e voltava. E daí eu lembro que um dia entrou um homem ali, e ele é morador de rua. Acho que estou confessando meus pecados aqui. E ele entrou ali e tava todo um pessoal, assim, comendo, né, seu sanduíche lá, feliz. E ele entrou e falou, por favor, alguém paga um lanche pra mim e tal, eu tô com fome. E entrou ali e começou a gritar, assim, pedindo pra alguém. E eu lembro que a minha primeira reação foi aquele, me deu medo. Eu fiquei, deixa eu segurar minha bolsa, porque desde criança te ensinam, né? Mas se você é mulher, você sabe do que eu tô falando, né? Tipo assim, esconde tua chave, esconde teu celular, e cuidado, e fica de olho, e todo mundo é mau, e você tem que se enfiar na sua bolha e não fale com estranhos. E naquela hora me deu esse medo, assim, será que ele vai roubar meu celular? Tipo assim. E eu lembro que aquele homem foi embora, e na hora que ele foi embora, assim, parece que meio que passou aquela anestesia, assim, e eu fiquei, olha aqui, sabe? Mas eu me senti tão mal. Nossa, mas tão mal. E eu me sinto até hoje. Já conversei com Deus, então creio que ele deu um jeito nisso lá com ele, pra mim. Mas sabe aquele momento que eu não precisava de um sussurro do tipo assim, tome cuidado. Eu precisava de um grito que Deus estava me dando. Pague uma comida pro cara. O que ele ia fazer no Subway, né? O que ele ia roubar meu celular? Eu ia comprar um sanduíche. E daí eu sempre me imaginava assim, sabe? Putz, podia ter ido lá e deixado de escolher a carne que ele queria, o dobro de queijo, cheddar, bacon, tudo, sei lá. Sentado com ele, conversado com ele, escutado ele, ter falado de Jesus para ele. E sabe aquele sentimento de, nossa, que oportunidade que eu deixei passar? E às vezes são situações rotineiras, assim, né? Que a gente precisa deixar o Espírito Santo falar mais alto do que aquele padrão nosso, aquela cultura nossa que já está ali na gente. E às vezes o medo ou qualquer coisa, né? Que nos impeça de fazer o que o Espírito está nos falando. Se o Espírito te disse vai, ele também te disse, você seja fiel porque eu estou com você. Você seja corajoso porque eu estou com você. Então eu tenho certeza que teria sido muito bom eu ter dado aquele sanduíche para aquele homem. Mas infelizmente eu não fiz. Então, por que eu estou lendo a Bíblia, né? Eu leio a Bíblia para isso. Eu leio a Bíblia para ter... que nem eu falei do jejum ali antes, né? Eu não sei o que você hoje entende de jejum. Eu já passei por algumas fases, assim, né? De entender jejum como um sacrifício. Daí depois entendi como uma forma de manipular Deus. E daí depois entendi que acho que nem é para fazer. E daí, agora eu acho que eu entendi de vez. A não ser que Deus me fale outra coisa. Mas agora eu entendo o jejum nisso como... É como se eu estivesse aumentando o volume, né? Como se Deus está falando num rádio e eu aumento o volume um pouquinho.
Por quê? Porque eu gosto de comer, então eu vou comer todo dia. E daí, às vezes, eu deixo de orar porque eu tô comendo. Sei lá. Obviamente, não porque eu tô comendo, mas porque, sabe, meu dia tá tão ocupado que eu não leio a Bíblia, e daí, mas eu tenho que comer. Eu não posso ler a Bíblia, até que dá pra deixar, mas eu tenho que comer. Então, às vezes, não é uma questão assim de, vou fazer isso porque daí sim Deus vai me escutar. Ele já me escuta, eu sei disso. Mas eu escuto ele. Eu acho que eu posso silenciar um pouquinho o barulho do mundo e aumentar um pouquinho o som que ele tá me falando. Uma vez eu lembro que eu escutei uma pregação. Eu tô cheia de uma vez aqui hoje, né? Eu tô lembrando aqui. De um homem que pregou sobre que ele orava em línguas por determinadas horas no dia. E era como se fosse uma receitinha de bolo, assim. Então, você ora em línguas tantas horas que tal coisa vai acontecer, ora em línguas tantas horas que tal coisa vai acontecer. E ele compartilhou isso de experiência dele, incentivando a igreja a fazer também. E eu lembro que depois do culto, alguns amigos meus, né, já criticando, assim, nossa, que ridículo. Ai, nossa, olha lá o religioso, sabe? Assim, tipo, tacando pedra. Só que, na verdade, você concorda comigo que se eu orar em línguas por tantas horas, alguma coisa vai acontecer? Não vai? Se eu não orar em língua nenhuma hora, nada vai acontecer, porque eu tô aqui vivendo minha vida. Mas se eu orar tantas horas, alguma coisa vai acontecer. Então, não é essa forma de manipular, mas eu vou me colocar nesse lugar de um relacionamento. Eu vou me colocar nesse lugar de buscar um pouquinho mais a presença de Deus, intencionalmente colocando meu joelho no chão, fechando a porta e orando a Deus. E são essas coisas que a gente pode tirar um pouquinho da nossa cultura, né? Mas minha vida já tá assim e tal, sei lá. A gente pode se moldar um pouquinho ao que o Espírito está nos falando. E também a Bíblia, ela é bem dividida assim também entre documentário e comentário. Como assim? Tem a parte do documentário, por exemplo, sobre várias histórias assim da Bíblia, né? Tem o documentário, tal coisa aconteceu, e tem o comentário, então eu, Deus, fiz tal coisa com isso que aconteceu. Por exemplo, talvez eu desromantize, não sei se é essa a palavra, mas enfim, vocês entenderam, a história de Esther um pouco. Mas eu não sei você, eu gosto muito da história de Esther, acho linda, acho super, como falei, romântica e tal. Mas se você for ler, Deus ali, ele tá nessa parte assim, né, do documentário. O que está acontecendo? Qual que é a história? Esther não participou só de um curso de beleza. Então ali, se você não conhece a história, o rei estava procurando uma mulher para casar. E ele pede para que o servo lá dele junte algumas virgens lá. E que ele ia passar por um concurso. Tipo concurso, né? O Miss 2023. Para escolher a sua próxima esposa. E tá bom, a Esther é uma delas, que vai lá e tal, e a história termina, é linda, a história é muito forte, muito poderosa, que Esther, através disso, consegue livrar todo um povo. Estou bem resumindo, tá? Mas leia essa história, é muito bonita. Consegue libertar todo um povo através da vida de Esther, porque ela ouviu uma voz, ela foi obediente a Deus, ela foi até o rei e propôs algo que o Espírito Santo estava falando com ela. Só que como que Esther chegou ali? Né? Esther foi escolhida, mas por quê? Se você lê a história, as mulheres então estavam elas ficavam 1 ano lá tomando banhos de óleos, não sei o quê, o spa completo, o sonho de qualquer uma de nós, não é mesmo? E depois não sei mais quanto tempo e tal, e até se apresentar para o rei. E a Bíblia fala que então o rei passava a noite com uma e ia embora e vinha outra, e assim ele, em determinado momento, escolheu uma. O passar a noite, eu acredito que eles não ficavam jogando xadrez lá, né? Passando a noite juntos aqui. Não é bem isso. Mas Deus está falando pra gente que é assim que você faz amigos e influencia pessoas? Não. Mas foi isso que aconteceu. Então, o que é essa diferença? Às vezes, se a gente pegar como se fosse um comentário de Deus, nossa, então Deus está falando que é assim. Então, acho que, sabe, você pode ir além, né? Você vai criando um monte de coisa. Mas não é isso que Deus está falando. Deus está falando, foi isso que aconteceu. O que eu fiz da história é isso aqui, é o comentário. Então, às vezes, a gente precisa aprender também a diferenciar isso, né? O documentário do comentário. Essa é a história, mas o que Deus fez disso, né? Paulo também, ele fala sobre os escravos, ele escreve sobre, né? Então, você, escravo, seja obediente ao seu senhor e tal. Tá, mas então Deus está falando que é ok ter escravos? Jamais, né? Deus não está falando que é ok ter escravos. Mas ele está ali naquele momento. Ok, vocês têm escravos. Então, lembre-se que você e seu escravo têm um Deus acima de vocês dois. E ele faz o seu comentário sobre isso. Então, por exemplo, se você vier para mim e falar, Lu, meu chefe, ele é, nossa, terrível, e ele como que é a palavra? Não é abusador. Enfim, abusador não, né? Ele é ruim.
eu não vou dizer para você que é ok ele ser ruim, porque não é. Mas ok, essa é a sua situação. O que Deus está falando para você nisso? Né? É diferente do que, não, então, sei lá, você não tem como mudar uma pessoa, né? Você não concorda comigo? Mas você tem como agir de uma forma diferente, agir como Deus está falando para você agir. E às vezes a gente precisa desse caminhar com Jesus, né? E eu acredito que Deus, às vezes, Ele quer curar algumas afirmações que talvez já foram colocadas no teu coração. Se alguém já apontou o dedo para você dizendo, mas eu sei isso, mas eu sei aquilo, e olha aqui a palavra de Deus, e quão infiel você é, e quão terrível você é, e que pessoa péssima. E às vezes a gente acredita em algumas coisas dessas, né? Eu não sei você, mas eu já acreditei às vezes em algumas coisas que, nossa, eu sou terrível. Eu lembro que, lembrando de novo, eu tinha um pastor. Eu tô cheia dos exemplos aqui aleatórios, nem tô lendo muito, tinha um monte de coisa aqui, mas tô lembrando de algumas coisas. E eu tinha um pastor, assim, de adolescentes, que ele falava assim, lia a história lá de Jesus, né? E que Deus procurou entre as mulheres alguém para gerar Jesus. E daí eu lembro que ele falava assim, quem de aqui Deus escolheria para gerar Jesus? Quem aqui, que mulher aqui que é tão íntegra assim a ponto de Jesus escolher ela, né? E eu lembro que eu, criança assim, eu pensava, eu acho que eu seria. Sabe assim? Tipo, não, acho que tá massa. Eu acho que eu seria top. E daí ele vinha assim, né? Ninguém aqui, porque você é um pecador. Sabe assim? E daí já, nossa, né? Você ficava, realmente sou terrível. Eu menti ontem, eu comi uma bala que não devia. Sabe assim? E daí você ficava tipo, Só que você percebe que é uma perversão daquilo que Deus está falando. E não condeno ele também. Eu sei que era toda boa intenção do coração dele. Tá tudo certo, tá perdoado. Mas sabe que às vezes a gente vai recebendo alguns dardos mesmo, né? E o diabo é muito bom em fazer isso. Acredite, ele conhece mais a Bíblia do que a gente. Ele leu há muito tempo já, tá lendo há muito tempo. E é importante que a gente tenha esse espírito vivo em nós, que nos mostra, tipo assim... então por mim, que nem Paulo fala ali, né, em Romanos, então por mim eu não consigo. Mas, deixa eu pensar, um exemplo, eu tenho mania de mentir, e eu minto, e daí eu tento não mentir, mas daí eu já menti sobre aquilo, daí, sabe aquela bola de neve, e daí, mas não consigo, e daí já não consegui, e que péssimo que eu sou. Só que daí o que ele fala? Você está em Cristo. Então ele de volta cita a palavra, né? Então além de dizer, tipo assim, a mentira é errada, você está errado em mentir, o que não deixa de ser, você está errado em mentir. A Escritura também diz, mas não é pela sua força, é Cristo que está em você. Você é santo através de Jesus. E tudo isso forma uma visão de como a gente vê Deus, né? A gente facilmente pode ver Deus como muitas pessoas enxergam, como alguém bravo, como alguém pronto para te castigar, como alguém... sei lá, tanta coisa, né? Como alguém morto, parado, que só fica lá vendo tua vida acontecer e não intervém. Mas por que tem fome na África? Por que tantas injustiças acontecem no mundo? Por que... né? Tanta coisa, a gente pode questionar tanta coisa. E se a gente não tem claro esses blocos de construção de verdades, de uma verdade em cima da outra, que constrói a nossa visão de quem é Deus, realmente a gente não vai ter esse sustento, né? Então é como se fossem esses blocos de uma construção que vão te sustentar nisso, que vão te sustentar na tua vida. E a gente não pode subestimar esses blocos, a gente não pode subestimar esses pequenos princípios que Deus nos fala constantemente na palavra dele, achando que isso não vai nos sustentar até o fim. Ou como eu falei, né? É tão diário que eu preciso estar me sustentando nisso, né? E eu queria, já estou praticamente encerrando, e eu queria, inclusive, terminar orando nesse sentido sobre a sua vida, sabe? Que se você teve alguma verdade na sua vida que foi dita numa ordem errada, que foi dita numa versão errada e te feriu e te machuca até hoje. E às vezes você nem lembra, mas eu acredito que o Espírito Santo, ele pode trazer isso à luz agora. Porque eu acredito que ele quer curar a gente aqui hoje. Ele quer curar a gente de algumas perversões que nos foram ditas, né? E te dizer o restante da história, te ler o resto da história, né? Ler os outros capítulos, os anteriores, e te dar o contexto e te dar esse norte. A gente precisa aprender a pegar na Bíblia, criar essa ponte, né? Do que era, então o contexto que estava lá, o que Deus disse, como que Deus fez, e criar essa ponte de trazer para a minha realidade, né? Então, de forma alguma eu quero dizer sobre, como eu falei, princípios, né? Existem princípios imutáveis de Deus, e isso a gente não muda, nem tem que mudar. Mas como que ele é aplicável na minha vida hoje, né? A gente precisa... É um exercício mesmo. E eu não posso fazer por você, você não pode fazer por mim. É um exercício que a gente diariamente tem que nos colocar em um coração tão piedoso, a ponto de dizer, Jesus, é isso que eu entendo sobre você.
Então vamos abrir um pouco mais esse leque, né? Vamos abrir um pouquinho mais esse meu relacionamento com você, porque eu quero sim estar sensível à tua voz, a ponto de não começar a criar um manifesto, viva a fórmula, parem as mães que estão amamentando, porque eu entendi errado o que está escrito numa plaquinha. E quantas vezes a gente não faz isso, né? Como eu falei, imagina se Abraão tivesse matado Isaac, ele podia muito bem matar o filho dele, porque Deus disse, e Deus realmente disse. Mas o que Deus está te falando hoje? Eu quero incentivar você a realmente ter essa fome por não só ler a Bíblia, mas ler a Bíblia e entender, meditar e convidar o Espírito Santo para te guiar, né? Ser esse guia que guia em toda a verdade. E com certeza essa é uma segurança que a gente pode ter na vida, de entender que a nossa vida ela não acaba aqui, de entender que a nossa vida ela não, sabe, a partir do momento que aconteceu alguma coisa ruim na minha vida, então nada mais faz sentido. Enquanto também a gente estava lá na Bethel, não sei quantos de vocês acompanharam, foi um caso assim, né, mundialmente comentado, que uma menininha, a filha de uma das cantoras lá, com 2 anos de idade, morreu. Meio súbito, assim, um negócio, é uma tragédia, realmente. E foi uma semana muito forte, assim, eu aprendi muita coisa. E hoje, eu sendo mãe, sinceramente, eu fico, nossa, impossível, né? Acho que você deita ali e morre junto, porque como que vive, né? E eu lembro que naquela semana, a mãe dessa criança, foi feita toda uma vigília, assim, para a menina ressuscitar. A igreja inteira orou pela menina ressuscitar. Foi até que eu falei comentado mundialmente, porque muita gente criticou, tipo assim, não estão respeitando o momento de luto da família e tal. Mas a própria família estava ali na entrega a um Deus, e entregando esse controle para Deus, né? Deus, a gente quer que ressuscite. Então vamos orar sobre isso. E no fim, Deus não ressuscitou. E eu vi essa família, foi uma enorme lição assim para mim, que até hoje essa mulher, falo, né, principalmente como mãe, mas enfim, essa família entendeu que não é sobre alguma coisa que está acontecendo na minha vida, né, mas é um princípio que já está tão me sustentando, tão embaixo de mim, me mantendo de pé, que independente do quão terrível alguma coisa aconteça na minha vida, que convenhamos, perder uma filha de 2 anos não deve ser nada fácil, mas ela se mantém ali, ela chora, ela fica de luto, mas ela está ali de pé, entendendo que Deus não virou ruim por causa disso, Deus não virou as costas para ela por causa disso, Deus não mudou. E são coisas que a gente precisa alimentar na nossa vida, para quando algum dia chegar um dia ruim, eu não vou me deixar abalar, né? Eu não vou me entregar, porque eu sei que é Deus que está ali me sustentando, eu sei que é Ele que está me falando verdades, e deixar Ele falar mais alto no nosso ouvido, e não algumas coisas do mundo, e não algumas situações do mundo. Como eu falei, na verdade eu tinha dito no briefing aqui, compartilhei um pouco, que uma vez eu passei por uma situação assim que uma pessoa fez uma coisa muito injusta com a minha família. E eu, fiquei de cara, óbvio, você fica, né? Acho que dói mais quando é com a tua família do que com você, né? Mas aí passou assim, eu falei, não, perdoa outra pessoa, tá bom. E passou assim, acho que 1 ano, sei lá. O Espírito Santo me lembrou dessa pessoa, assim, num momento de louvor, assim, do nada, nem tinha muito a ver. O Espírito Santo me lembrou, assim, você tem que perdoar tal pessoa. E daí eu fiquei, eu já perdoei, né? Tá tudo bem. E daí o Espírito Santo falou, não, você tem que perdoar outra pessoa. Fale que você perdoou outra pessoa. E daí eu verbalizei isso. Eu falei, tá, eu perdoo outra pessoa. E na hora que eu falei isso, me subiu uma raiva, assim, ó. E eu comecei a chorar, assim, chorar de raiva, sabe? Sabe quando você tá tão de cara que você começa a chorar de raiva? Eu lembro até que daí eu encontrei o Bruno. Eu saí, que eu já tava, tipo assim, sei lá, esbodegando lá de chorar. E daí eu fui lá no banheiro tentar me recompor, né? Jogar uma água na cara. Daí no caminho eu encontrei o Bruno. Eu lembro que ele me olhou assim, o que foi? E eu lá, tipo, chorando, assim, de cara. E ele sabia do que tinha acontecido, e daí ele só me abraçou ali e ficou tipo, tá bom, né? Então, se cure aí disso. E eu lembro que foi algo que o Espírito Santo me levou, assim, a falar algo que às vezes eu achava que já estava resolvido. Nem sei por que eu tô falando isso, talvez você tenha que passar por uma experiência dessa, acho que agora pensando nem tem tão a ver com o que eu tava falando, mas eu quero incentivar você a realmente estar sensível à sua voz do Espírito Santo. Às vezes não custa nada, não custava nada eu falar, eu perdoo outra pessoa. Realmente não custava. Às vezes custava um pouquinho mais eu sair da minha zona de conforto e ir lá comprar um sanduíche pro rapaz que pediu. E eu devia ter feito os dois. E em um momento eu escutei essa voz do Espírito Santo, e em outro não. E apesar de eu me arrepender, né? Como eu falei, eu me arrependo muito disso. Até hoje eu lembro disso e nossa, eu fico de cara comigo mesmo, sabe? Aquela coisa tipo, dor. Mas eu não vou guardar um rancor disso, né? Mas eu vou entender que isso vai me levar um passo mais perto do que de discernir essa voz do Espírito Santo, né? Então vamos orar. Eu quero orar por você. Você pode ficar sentado como você está. Você pode ficar confortável se você quiser fechar seus olhos. Se não, se você quiser estender sua mão. Mas eu quero te convidar realmente, como eu falei, é tão individual quanto só você pode fazer por você, só eu posso fazer por mim. Então,
eu queria te conduzir nesse momento agora de relacionamento com o Espírito Santo e te incentivar a levar isso para os seus dias em casa também, né? Como eu falei, não adianta a gente só ter isso uma vez por semana, mas é algo que a gente precisa se alimentar disso. Então, feche seus olhos, esteja confortável aí como você estiver, e se você já tiver aí em mente algumas coisas que você queria acertar com Deus, que você sabe que te incomoda, alguma coisa que você tem que se perdoar, ou que você tem que perdoar o outro, ou alguma coisa que, Deus, eu sei que o Senhor está me incomodando para fazer tal coisa, mas eu ainda não tive coragem de fazer, seja quão grande for ou quão pequeno for, mas às vezes eu não consegui render o meu ego para isso, eu não consegui dizer para as pessoas que eu mudei de ideia ou alguma coisa assim, mas que você já traga à sua memória isso e entregando isso para Jesus realmente. Pai, nessa hora eu quero declarar sobre cada um aqui, Deus, que os nossos ouvidos estejam tão sensíveis à Tua voz, que a gente não confunda com uma vontade própria, não confunda com algum falso profeta, Deus, que a gente não seja pequeno na fé, a ponto de acreditar em qualquer coisa que nos dizem fora de contexto, mas que sejamos fortes e corajosos e grandes na fé, a ponto de saber que o Teu Espírito está em algo ou não está. Que a gente possa ter esse discernimento de quando é o diabo falando um versículo para nós, citando alguma coisa que está assim na Sua palavra, mas que nos traz condenação, que nos faz jogar do monte, que nos faz quebrar algo que concordamos com você. Mas, Deus, que sejamos tão sensíveis a ponto de entender, não, agora é Deus que está falando. Ele me disse para eu matar Isaac, agora Ele está me dizendo para eu não matar. E é Deus que está falando. Deus, que a gente seja tão sensível, Pai, que a cada decisão da nossa vida, Deus, a gente possa entregar a Ti, a gente aprenda a render a Ti e ser guiado nessa verdade, Pai. Sabemos que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E por isso a gente quer viver nela, Pai. A gente quer viver nessa verdade que nos sustenta, que não nos deixa abalar, que Deus nos leva para um lugar de relacionamento tão íntimo contigo, que a gente não vai se confundir com a Tua voz. Que possamos dizer, eu conheço tanto a Jesus, que quando eu chegar no céu não vai ser uma surpresa. Eu não vou ficar chocada, nossa, esse é Jesus, nem conhecia. Não, que a gente te abrace e te reconheça de uma forma que, nossa, você estava comigo o tempo todo. E que a gente viva isso aqui em terra ainda, Pai. Existem coisas que são só pra gente aqui na terra. A fé é pra gente aqui na terra. A gente não vai precisar disso na eternidade. E esse relacionamento onde eu não te vejo, mas mesmo assim eu creio, é pra gente aqui na terra. E que a gente possa viver ele plenamente, Pai. Que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade. Nos guia em ler a Tua palavra, entender a Tua palavra. E que a gente não seja mais uma pessoa discutindo uma teologia no Facebook e causando confusão. Mas que sejamos luz nesse mundo, trazendo a Tua verdade, que vem do Teu trono e que é pra hoje, pra agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.